para classe médica atualmente fazem parte desse ato de lançamento político os seguintes sindicatos que integram ou apoiam a criação dessa nova federação: o Sindicato São Paulo, Rio Grande do Sul, Santos, Tocantins, Pará, Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande, Campinas, Anápolis, Goiás e Mato Grosso. Agradeço também às entidades sindicais que não puderam estar presentes nessa noite, mas que também integram o apoio a esse movimento, essa federação. São os sindicatos de Sorocaba, de São José do Rio Preto, do Amapá, de Roraima, do Acre e do Ceará. Quero também agradecer a presença do Wilson Machado, presidente da Federação dos Médicos da Amazônia, Maria Rita de Assis, que é presidente da Federação Regional Sul Brasileira, e Casimiro dos Reis Júnior, presidente da FEMESC, que é a Federação dos Médicos do Estado de São Paulo. Para iniciarmos esse ato de apresentação dessa nova federação, eu quero compor a mesa chamando o Dr. Éder Gatti, que é o presidente do CIMESP, Lei Rosa, que é representante da Federação Nacional dos Engenheiros, do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, o qual representa todos os outros sindicatos e associações presentes nesta noite. Dr. Florizal Menão, presidente da Associação Paulista de Medicina. Dr. Mauro Aranha, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Dr. José Rivaldo Guimarães de Oliveira, representante dos sindicatos que compõem a nova Federação Médica Brasileira. Eu quero mais uma vez, em nome do CIMESP, agradecer a presença de todos, o apoio de todos vocês a essa nova entidade que é muito importante nesse momento. E convido agora o Dr. Éder, que vai dar as boas-vindas a todos vocês. Boa noite e um bom evento a todos. Bem, boa noite, senhoras e senhores. A conjuntura ela demanda a união dos sindicatos médicos brasileiros. E essa noite nós celebramos essa união. O momento é de crise econômica e, como toda crise dessa natureza, ela é sempre colocada na conta do trabalhador, seja com desemprego, seja com ajuste fiscal. E, para piorar, a classe política, que é financiada por interesses privados, ela ataca frontalmente o direito dos trabalhadores com a proposta de terceirização irrestrita. E vemos também o Sistema Único de Saúde, conquista do povo brasileiro, sofrer com ataques por todos os lados. Seja pelo modelo de gestão, levando a terceirização por organizações sociais, seja pela falta de carreira ou de uma política nacional clara para o provimento de recursos humanos, seja pelo subfinanciamento que priva nossos pacientes de uma assistência de saúde adequada. O subfinanciamento do SUS, ele ainda é seguido pela entrada de capital estrangeiro na saúde suplementar. Capital que quer explorar o nosso mercado e a nossa mão de obra médica, precarizando-o ainda mais. Nós, médicos, sentimos a crise do SUS no dia a dia, vendo nossos pacientes nos corredores em situação indigna. Não podemos nos entregar. Nós, médicos, devemos ir à luta, resgatar o SUS e a garantia de assistência adequada à população. A melhor forma de ir à luta é unindo forças.
Por isso, lançamos hoje a Federação Médica Brasileira. Gostaria muito de agradecer a presença de todos os parceiros aqui presentes, de todos os sindicatos do Brasil aqui presentes, de todas as entidades parceiras. Para o CIMESP, é uma honra recebê-los neste momento histórico. Tenho certeza que será uma grande noite e será lembrada para sempre. Muito obrigado. Antes de passar a palavra, eu gostaria de agradecer a presença dos convidados, da doutora Denise Gonçalves Borges, do Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo, ao senhor Samuel Soares, da APLUB, ao doutor Silvio Jorge Sequeto, do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, Dr. João Sampaio de Almeida Prado, da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, Regional São Paulo, e ao Dr. Gerson Mazzucato, que além de ser da nossa diretoria do CIMESP, é o presidente da AMIANSP. Agora eu gostaria de passar a palavra para o senhor Gley Rosa, do Sindicato dos Engenheiros. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vim aqui representar o engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro, que é presidente do Sindicato dos Engenheiros, é presidente da Federação Nacional dos Engenheiros e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários Regulamentados. Eu quero trazer a palavra de amizade e de estarmos juntos, a federação também, junto com a Federação Médica Brasileira. Momento de grande importância, de união das categorias. Então nós temos que estar juntos e esse é o motivo que a gente está aqui presente, porque o nosso presidente está viajando, mas ele disse, olha, nós temos que estar representados num momento tão importante que é essa criação da Federação dos Médicos Brasileiros, né? Então, vim aqui trazer essa palavra e cumprimentar o doutor Éder, o doutor Erivaldo, a quem a gente já conhece há tantos anos, né, doutor Erivaldo? Amigo de grandes lutas aí. Então, parabéns a todos e estamos juntos. Gostaria de passar a palavra para o Dr. Florisval Meinão, presidente da Associação Paulista de Medicina. Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado pelo convite para que a Associação Paulista de Medicina pudesse participar desse evento. Queria cumprimentar o presidente do CIMESP, o Éder Gatti, e na sua pessoa cumprimentar a todos os colegas de mesa e dizer que realmente o país hoje ele vive um momento muito peculiar. Enfrentamos uma crise econômica cuja dimensão talvez ainda não esteja muito clara para todo o povo brasileiro, mas com certeza essa conta virá e virá muito cara. E os segmentos da sociedade que não estiverem articulados e que não estiverem preparados para enfrentar a crise, com toda certeza eles serão convidados a pagar essa conta. Pelo que se vê hoje na própria imprensa, em princípio esse ajuste ele cai nas costas de trabalhadores em geral e a classe médica está
faz parte desse contingente e deverá ser convidada a contribuir significativamente por conta desse ajuste. Eu não sou contrário a que se faça um ajuste fiscal. Eu acho que o país precisa ter realmente as suas contas em ordem para que ele possa crescer e, com isso, dar a melhor condição de vida para todos os brasileiros. Mas eu sempre entendi que, nos momentos de crise, quem paga contas são as classes menos privilegiadas. E isso se configura nesse momento, e é por essa razão que eu entendo que é importante a união, e aqui nós estamos celebrando uma união de médicos. Quero dizer também que no sistema de saúde nós vivemos uma crise. O financiamento do SUS, nós estamos vendo claramente a insuficiência de recursos, e algo que foi inusitado, se colocar na questão daquela emenda impositiva que tratava de emendas parlamentares que tinham que ser aceitas, obrigadas a serem cumpridas pela Presidência da República. O que se fez? Se embutiu ali o orçamento do SUS e se engessou o orçamento do SUS em valores absolutamente insuficientes. E hoje nós seremos obrigados a conviver com o SUS da maneira como ele se apresenta e tem se apresentado ao longo dos anos, ou seja, com enormes deficiências e com grandes dificuldades de acesso justamente para a população mais pobre, a população mais vulnerável. E o que é que nós vimos aí de solução apresentada nos últimos anos? É trazer médicos cubanos, como se isso fosse a grande solução para os nossos problemas de saúde. Eu acho que nós temos que, a classe médica tem que se unir. Aqui em São Paulo nós estamos, e eu tenho que dizer isso, porque as entidades estaduais, aqui está o Mauro Aranha, vice-presidente do CREMESP, o Éder, presidente do CIMESP, e também a academia que participa conosco. Eu acho que aqui em São Paulo as entidades estão coesas e trabalhando fortemente em defesa da classe médica e em defesa de uma saúde de qualidade. Nós fizemos uma passeata conjunta no dia 7 de abril, um evento maravilhoso, que saímos daqui da região da Ana Paula, que tem a PM e o CIMESP aqui ao lado, são entidades muito próximas. Fomos até a Praça da Sé, fizemos um abraço simbólico, soltamos milhares de balões brancos com inscrição do SUS, ou seja, e foi um movimento que não foi só das entidades médicas, vários setores da entidade, da sociedade civil estiveram presentes e participaram, centrais sindicais, a OAB, que também está aqui do lado, partidos políticos, enfim, tentar organizar a sociedade para defender um sistema de saúde que realmente possa trazer à nossa população uma saúde de qualidade. E na saúde suplementar também nós temos atuado em conjunto e temos tido avanços significativos se a gente comparar com o passado, onde nós ficamos tanto tempo sem reajustes, e isso também, na saúde suplementar, as entidades estão unidas. Eu quero dizer que, e aí eu queria fazer uma pequena reflexão, se vocês me permitem. Claro que a gente vê com bons olhos a classe se unir, mas ao mesmo tempo eu vejo com tristeza essa ruptura do sindicalismo. Eu vejo com tristeza porque eu acho que esse é o ano mais importante para o sindicalismo, pelo menos na área de saúde suplementar. Tivemos a aprovação da Lei 13.003, que foi uma lei que nós lutamos durante mais de 10 anos, é o projeto 6964 da senadora Lúcia Vânia, que levou 8 anos para ser aprovado. Eu vejo aqui a Malu, que lá de Pernambuco, quanto tempo que nós ficamos no Congresso tentando buscar a aprovação desses projetos de lei e não conseguíamos, e finalmente foi aprovado. Foi para a ANS, foi um desastre a regulamentação que a ANS fez, apesar de a gente estar presente o tempo todo naquela discussão, mas foi desastrosa, ou seja, se esvaziou o princípio da lei de garantir reajustes dignos para os médicos, mas tivemos uma grande conquista.
que foi a conquista de que o Ministério Público do Trabalho entende que é uma relação de trabalho, apesar de não ser uma relação de emprego. Isso coloca o sindicalismo no centro da discussão e da negociação dentro da saúde suplementar. Nós fizemos isso aqui em São Paulo. Trouxemos a Assembleia aqui para o semestre, convocada pelo semestre, as demais entidades entraram como co-participantes, para caracterizar que a negociação foi articulada através de uma Assembleia oficialmente convocada pelo semestre. Mas não basta isso somente em São Paulo. Eu acho que o movimento sindical nacional, ele tem que estar presente e ocupar esse espaço, que é um espaço legítimo. Eu entendo que é um espaço legítimo. E é por isso que eu peço permissão para vocês para dizer que, ao mesmo tempo que a gente celebra a união, eu vejo com tristeza esse fato, porque eu vi que fatos semelhantes já aconteceram no passado. O Eurivaldo sabe disso. E foram momentos difíceis do movimento médico como um todo, onde existem divergências. Eu não quero entrar nesses méritos, eu já conversei longamente com o Éder a esse respeito, compreendo e como membro de uma associação eu não quero opinar publicamente de um lado, de outro, etc., porque não me cabe. Me cabe trabalhar em conjunto com o Cinesp e isso a gente faz. Mas eu vejo com uma certa tristeza esse fato, porque nós estávamos convindo com o movimento médico nacional unido nos últimos anos, AMB, CFM, FENAM, todo articulado e conseguindo conquistas importantes, e hoje o que eu vejo é que se esfacelou esse movimento nacional. Talvez vocês não saibam, eu não quero me alongar muito, mas eu gostaria de fazer essas reflexões para todos. A Associação Brasileira de Medicina está tendo enormes dificuldades com a Associação Médica Brasileira, que capitaneou uma chapa de oposição que fez um jogo sujo aqui em São Paulo, que fizeram tentativas de intervir na Associação Brasileira de Medicina e foram derrotados. Mas o movimento, a AMB, corresponde a 40% da Associação Médica Brasileira, são sócios da Associação Brasileira de Medicina, e hoje nós estamos vivendo uma grande dificuldade no associativismo, que está paralisado. Ele não consegue avançar mais no movimento nacional. E vemos isso, as dificuldades hoje na área sindical. Então, essa desarticulação, ela vem em um momento que é particularmente um momento de crise econômica, um momento de definições de papéis, e nós vamos ter que lutar contra isso. Nós organizamos aqui um fórum, o Fórum Sudeste, para a saúde, para tratar questões da saúde suplementar. Tivemos a participação de São Paulo, Minas, Espírito Santo e o Rio de Janeiro, e com isso nós conseguimos nos articular, mas eu acho que olhando o passado recente de uma forte articulação nacional, onde nós conseguimos avançar de maneira significativa, eu vejo com preocupação. Mas conversei há pouco com o Eurivaldo falou que não existe espaço vazio político em política, e tem que se ocupar. E nós vamos ocupando esses espaços e tocando a vida, porque é o papel que nós temos que desempenhar como representantes dos médicos. Peço desculpa por ter me alongado um pouco, mas eu gostaria de fazer essas reflexões com vocês. Muito obrigado. Gostaria de convidar a palavra agora o Dr. Mauro Aranha, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Boa noite a todos os presentes, cumprimentando também o presidente Éder do Cinesp, cumprimento a mesa. Eu gostaria de deixar uma mensagem em meu nome, em nome do Conselho Regional de Medicina, do presidente Braulio Luna Filho, de que esse é um momento, em termos contextuais, bastante importante e que vai no país e que certamente vai gerar oportunidades
e, sobretudo, naquilo que se refere às entidades médicas, vai gerar a necessidade de uma representatividade realmente válida, legítima, diante dos médicos. E nesse sentido, ainda que também me cause uma certa preocupação, né, a cisão do sindicalismo, por outro lado, as vozes das ruas mostraram desde 2013 que há uma crise da representatividade no país, da representatividade ou da representação política. Então, se a criação da Federação Médica Brasileira ensejar uma representatividade mais próxima e real diante dos médicos, se ela estiver afinada, né, com todas as nossas lutas antigas pela sobrevivência do SUS, pela dignidade dos pacientes, então esta será uma oportunidade de uma reforma, né, da representação médica naquilo que se refere ao sindicalismo. Nós vemos com bastante preocupação, dentro dessa crise de representatividade política, as últimas ações que envolvem o governo federal, que envolvem o Congresso e que envolvem outras instâncias institucionais, tais como a abertura do capital para o capital estrangeiro e a possibilidade da compra de hospitais, né? Sabendo que existem grandes corporações financeiras por trás disso, né? Na medida em que o diálogo com a própria saúde suplementar está cada vez mais difícil, a gente fica sabendo também que o Tribunal de Justiça de São Paulo começa a estabelecer um convênio com as empresas de seguro de saúde e a própria ANS, no sentido de criarem câmaras de negociação diante de situações de conflito com os pacientes, sendo que nessas câmaras não há representação dos pacientes, há apenas uma representação unilateral, né, dos planos de saúde. Então, a crise de representação política enseja dois polos opostos, enseja com que a máquina burocrático-administrativa vai engolindo mais ainda a liberdade, a dignidade dos pacientes e dos médicos, e por outro lado enseja que uma nova federação, uma nova representação sindical possa representar os médicos de uma forma digna e de acordo com os princípios que nós sempre defendemos. Então, eu desejo, e o Conselho Regional de Medicina deseja vida longa à Federação Médica Brasileira e, do que for possível, colaborarmos com essa luta. Estamos próximos de vocês. Obrigado. Gostaria de passar a palavra para o Dr. Erivaldo, representante da Federação Médica Brasileira. Boa noite a todos os companheiros e companheiras da Federação Médica Brasileira. Boa noite a Doi Rosa, boa noite ao Mauro, ao Éder e ao nosso grande amigo, né, da Associação Paulista de Medicina. E eu gostaria de, neste momento, agradecer, em primeiro lugar, a todos os companheiros que estão compondo hoje a Federação Médica Brasileira de ter me dado a honra de representá-los. Tá? Essa é uma honra muito grande, porque eu sei que eu estou representando
companheiros aqui de uma longa história de luta, né, pela saúde pública de qualidade, pela saúde privada de qualidade, né, por dar qualidade ao atendimento à população, pela defesa da qualidade do atendimento à população brasileira. Está defendendo este grupo, está celebrando hoje a construção da nova Federação Nacional, a nova Federação Médica Brasileira. É para todos nós uma honra muito grande, para todos nós uma celebração que vai resgatar, buscar, trabalhar com aquilo que a gente sempre quis e sempre construiu ao longo da história. Primeiro, que os médicos, efetivamente, nesse país, tenham uma articulação capaz de construir uma carreira digna, que o médico tenha uma articulação capaz de construir projetos éticos, né, para estar trabalhando na sociedade brasileira, que o médico possa estar construindo projetos na área de formação e na educação continuada, enfim, está construindo articulações em nível nacional capaz de fazer com que se resgate uma saúde pública que todos nós desejamos. Sempre lutamos por isso. Por isso que esta nova entidade, ela não somente resgata toda a pauta do Enem, que ainda está sendo colocada em discussão com a sociedade, e entre elas a questão do financiamento na área da saúde, que para nós é fundamental, porque nós sabemos e temos a convicção de que só iremos melhorar a qualidade de vida do profissional médico se conseguirmos fazer uma grande aliança com a sociedade brasileira. E essa grande aliança com a sociedade brasileira se dá, sobretudo, buscando financiamento decente para efetivamente estar trabalhando na perspectiva de dar um atendimento assistencial digno, de não ter leitos nos corredores, de não faltar equipamentos e insumos para que a gente possa trabalhar, enfim, tudo aquilo que nós queremos para dar qualidade de vida aos pacientes e dar, mas sobretudo, salvar vidas, que muitas vezes nós somos impedidos de fazê-los justamente pela falta desses elementos fundamentais para a gente. Então, hoje nós estamos, em nome desse grupo, um grupo muito grande de médicos, um grupo muito grande de sindicatos. Hoje nós estamos celebrando a unidade, a união desse conjunto. São 30 sindicatos, praticamente, entre aqueles que já compõem a nova federação e aqueles que são simpatizantes dessa nova federação, mas que estão aqui também celebrando esse novo marco. E este é um dia histórico para todos nós, que vai ser certamente lembrado, e eu fico muito honrado de que esse marco histórico aconteça na nossa casa, né? A casa onde eu nasci, né? Para o movimento médico brasileiro, né? Que é o Estado de São Paulo, o Sindicato dos Médicos de São Paulo, mas sobretudo na presença das duas entidades mais importantes para todos nós aqui, que é o Conselho Regional de Medicina e a Associação Médica Brasileira, que sempre foram parceiras deste sindicato. Parabéns a todos nós, parabéns, Hélia, por nos receber, estou falando em nome dos companheiros, por nos receber e por dar a oportunidade de estarmos
fazendo esse marco histórico aqui nessa casa. Obrigado. Então, todo mundo aqui tirar uma foto que será histórica. Era isso? Não, mas deixa Bem, mais uma vez eu gostaria de dar dar boas-vindas a todos, dizer que é uma honra recebê-los e certamente vamos nos encontrar muitas vezes tocando as lutas, as pautas nacionais. E essa será a primeira noite de muitas outras. Muito obrigado. Hoje foi um dia histórico. Nós lançamos a Federação Médica Brasileira, que vai agregar sindicatos de todo o Brasil para levantar e para tocar adiante pautas nacionais de interesse da categoria. Atualmente nós vivemos um momento de completa desarticulação e eu acho que hoje nós apresentamos uma união, um novo momento que certamente nos fortalece. O Sindicato dos Médicos de São Paulo, ele é atuante, ele trabalha firme na defesa da categoria e eu acredito que agora com a federação e tendo outros sindicatos aliados, seremos muito mais fortes. Para nós, do Sindicato dos Médicos da Paraíba, é resgatar a credibilidade do médico brasileiro em nossa sociedade. Dilma de Albuquerque Lins Barbosa, representa o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas. Qual é o cargo da sua? Eu sou da diretoria executiva, sou diretora financeira. A nova federação surge para a gente como uma grande importância, porque resgata para a gente a união dos médicos, e é uma federação forte para representar realmente essa entidade, os médicos que necessitam de um trabalho mais forte, uma política mais forte, que resgate a identidade médica em todos os sentidos, tanto na atenção, na educação e na politicamente falando. Casemiro dos Reis Júnior. Qual o sindicato que o senhor representa? Sou presidente do Sindicato dos Médicos de Campinas e região e da Federação dos Médicos do Estado de São Paulo. A Federação Médica Brasileira vem num momento de profundo desgaste do movimento médico nacional, o movimento médico bastante isolado e bastante fragmentado por uma direção nacional da FENAM que acabou dividindo os médicos. Então a Federação Médica Brasileira vem resgatar o movimento médico nacional, vem resgatar a articulação dos médicos nacionais para construir um movimento que realmente represente todos os médicos brasileiros. Bom, a construção da Federação Médica Brasileira tem como principal objetivo buscar uma articulação que seja capaz de resgatar a democracia, seja capaz de articular o movimento médico brasileiro e seja capaz, sobretudo, de defender o médico e a sociedade brasileira com uma saúde pública de qualidade, para que possamos, enquanto médico, atender bem a essa população. Ederli Grimaldi de Carvalho. Eu estou atualmente como diretora da administração do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Hoje é um ato político, né, da criação da nova Federação Médica Brasileira. Ela tem uma importância na medida de que a atual federação não está conseguindo representar os médicos de uma forma que a gente entenda adequada. E devido a essa insatisfação que uma parte dos médicos sente, e é uma parte considerável, nós entendemos ser necessário criar essa fundação com objetivos que eles unem mais os médicos, né, e atendem mais os anseios da classe médica. E isso é muito importante para os médicos. Ciro Veiga Sonsini, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Ainda que a gente veja com um pouco de tristeza a divisão do movimento sindical brasileiro, se essa é a emoção que temos que deixar de lado, nós temos que pensar um pouco com a razão. A atual federação não nos representa mais, e nem bem. Então, nada melhor que hoje, irmanados, muitos sindicatos aqui estejam
dando lançamento na nova Federação Médica Brasileira, que certamente saberá honrar e defender os médicos brasileiros. Meu nome é Genice Panco, eu represento o Sindicato dos Médicos do Estado do Tocantins. A gente vê assim com grande admiração, porque é a reunião de vários sindicatos, cerca de 30 sindicatos, todos imbuídos da mesma objetivo, que é defender o médico das causas nacionais, das questões nacionais. Então, eu fico assim muito feliz com essa reunião, seus pares, né, num sentido democrático do movimento médico nacional. João Gouveia, diretor administrativo do Sindicato dos Médicos do Pará. Olha, a categoria médica anseia pela uma federação que represente realmente a luta da categoria por melhores condições de trabalho, pela remuneração digna. Então nós estamos resgatando isso com a criação da Federação Médica Brasileira, porque a federação anterior não vinha atendendo aos anseios da categoria médica. Malu Davi, eu sou do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. O lançamento da Federação Médica Brasileira é de uma importância muito grande para o movimento sindical médico nacional, pois há um tempo nós vínhamos já acéfalos. As lutas que nós sempre tivemos a nível nacional estão abandonadas e nós precisamos de representação nacional. Então, vimos já trabalhando na criação da Federação Médica Brasileira para atender a essa necessidade do médico brasileiro, de alguém que vá defendê-lo nas lutas a nível nacional. Sou Wilson Machado, do estado do Pará, médico e sindicalista pelo Sindicato dos Médicos do Pará e, no momento, presidente da Federação Médica da Amazônia, a FEMAN. Nós, sindicalistas médicos, sentimos necessidade de uma ferramenta que pudesse possibilitar tratar o sindicalismo, portanto, os interesses dos médicos da nossa região em nível nacional. Isso nós já não tínhamos há algum tempo. E foi a criação de uma federação nacional, Federação Médica Brasileira, que vai possibilitar trazermos os anseios dos médicos daquela região, as nossas demandas, para o debate em nível nacional, com as autoridades interessadas em saúde, que fazem a gestão da saúde em nível nacional, para poder trazer benefícios para aquela região. É fundamental que tenhamos lá uma entidade regional, que é a Federação Médica da Amazônia, e, em nível nacional, uma outra entidade, que é a Federação Médica Brasileira, para que juntos possamos tratar das demandas da região. Meu nome é Eduardo Santana e eu sou do estado de Goiás, diretor do Sindicato dos Médicos do estado de Goiás. A Federação Médica Brasileira, ela vem num momento extremamente importante para o médico brasileiro, para a medicina brasileira e para a saúde do povo brasileiro. É um momento onde o médico precisa se apresentar de maneira diferente. E o que eu entendo por maneira diferente? Primeiro, de maneira organizada. Segundo, de maneira compromissada. Terceiro, fazendo um amplo exercício de cidadania. E, acima de tudo, atrelando todo o processo de defesa dos seus interesses à defesa dos interesses da sociedade. Porque só assim se compreende o exercício ético de nossa profissão. E a FMB, ela hoje se apresenta como um grande instrumento, a grande ferramenta que possibilita esse passo, para mim, histórico, do movimento médico, da medicina no Brasil, da organização dos médicos do ponto de vista do trabalho e, acima de tudo, da defesa do que é mais importante em nosso país, para cada cidadão, para cada cidadã desse país, que é a qualidade de vida. Nós não seremos um grande povo, não seremos uma grande nação, se esse povo não puder gozar de uma ótima qualidade de vida. E não seremos responsáveis do ponto de vista histórico se aqueles profissionais que têm a responsabilidade de conduzir essa parte importante dos interesses e dos desejos da sociedade não se apresentarem de forma cidadã.
Eu entendo que os médicos são esses profissionais e vejo a Federação Médica Brasileira como uma grande ferramenta, o grande instrumento, o grande momento para que isso se concretize na nossa sociedade. Então, eu sou Eliana Siqueira, sou presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso. Então, a FMB chega num momento importante da luta médica, né, para aglutinar a categoria médica que anda muito dispersa em virtude dos vários ataques que a gente tem sofrido e perdas de direitos dos médicos, né, nesses últimos governos. Então, a FMB vem com toda a força, com toda a raça para fazer a diferença e para colocar o médico e a luta médica no patamar nacional. Meu nome é Márcio José de Paiva, pertenço à cidade de Anápolis, uma cidade de 350 mil habitantes que fica entre Goiânia e Brasília. Presidente do sindicato em Anápolis? Eu sou diretor de assuntos sindicais do Sindicato dos Médicos de Anápolis, chama CIMEA. O momento é de extrema importância, em que sindicatos de todo o país criou a Federação Médica Brasileira. Num momento difícil para o país, em que o nosso povo sofre em demasia com o distrato que está acontecendo com o nosso governo. Então, felizmente, aqui estamos, congregando os sindicatos que preza a saúde humana e mesmo o nosso país. Eu sou Maria Rita de Assis Brasil, sou vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre. Esse ato eu entendo que é um novo marco para o sindicalismo brasileiro. Nós há algum tempo estávamos sem representação, logo num momento político tão importante como esse que vivemos. Então a categoria médica hoje se reorganizando através de uma nova federação, discutindo desde os seus princípios, sua carta de princípios, de como vão enfrentar as pautas que tem a categoria médica para o nosso país, pautas essas que são intensamente vinculadas à luta pela saúde dos brasileiros. Então hoje nós nos encontrando aqui, fazendo esse lançamento político desta nova federação, sem dúvida tem uma importância enorme. Importância esta que nós sentimos a falta, a dificuldade, a necessidade de que essas coisas ocorressem. Teríamos que nos organizar de maneira mais efetiva, mais articulada e politizada em prol, então, das nossas lutas de categoria por uma saúde adequada. Então é isso que estamos fazendo aqui, por isso considero da maior importância esse nosso encontro. O meu nome todo é Horácio Augusto de Miranda Brum, Horácio Brum, né? Eu sou da cidade de Rio Grande, que é o porto marítimo lá do estado do Rio Grande do Sul, né? O pessoal que está construindo a FMB são médicos, colegas que estão envolvidos na melhoria da saúde, do trabalho médico. Isso é importante, né? Então eu acho que isso para nós vai ser uma evolução.